Boa noite a todos, amigos, companheiros e companheiras, destes momentos de reflexão evangélica. Agradeço a todos vocês neste momento que nos dá a honra de entrar dentro dos vossos lares. Vamos neste momento rogar aos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda e guias protetores, que nos dê a paz, a tranquilidade e, sobretudo, o discernimento, a fim de nos olharmos dentro de nós mesmos e nos reconhecermos nos nossos limites e nas nossas possibilidades, sobretudo, como filhos de Deus. A mensagem de hoje, meus amigos, nós vamos trazer uma pequena história. Eu não sei se tem criança aí, se tem jovem, se os jovens de hoje assistem, ouvem histórias, como estão o ritmo das crianças na atualidade. Mas é bem verdade que esta historinha é muito profunda. E pelo simples fato de dizermos que Neio Lúcio escreve também para jovens, a gente pensa que a coisa é tão assim fácil de entender, mas não é. É preciso concentração, atenção e boa vontade. Por isso nós hoje vamos um pouco devagar, mas dentro do nosso prazo, como sempre, não é? Agora eu gostaria, e é o que eu vou fazer nesse instante, de chamar a atenção para os companheiros, para aqueles que me assistem e que nos dão o prazer da sua presença amiga, sobre a simplicidade do Evangelho. Ora, diante da complexidade do mundo moderno, o Evangelho de Jesus nos convoca a estabelecer um roteiro seguro. Um roteiro seguro, veja bem, não precisamos sofisticar nem elitizar os ensinamentos do Mestre. Então, a nossa vivência dentro e fora do lar. Como é que está? Como é que pode ficar melhor? Então, a mensagem mais poderosa que nós temos notícia nos dias atuais é a mensagem de Jesus. No entanto, é uma mensagem simples, como nós podemos constatar. O Evangelho é simples. E quando nós falamos de Evangelho, nós falamos de uma experiência revestida de simplicidade. Uma experiência revestida de simplicidade. Então, todos nós podemos entender. Todos nós podemos compreender, desde que estejamos com o coração e a mente aberta. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, Jesus faz afirmações profundas em termos de relação da criatura com o Criador. Foi o que nós vimos a semana passada, no videozinho em Samaria. Essa passagem por Samaria, que nos parece tumultuada, mas foi um grande momento em que Jesus fez a mais grandiosa de todas as revelações, num ambiente simples, descontraído, ao ar livre, com uma mulher simples, pessoa simples. Então ele diz para a mulher que tem as suas dúvidas, que quer naquele momento esclarecer sobre as contendas daquela sociedade em que ela vivia. Então ele diz: mulher, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Essas são as palavras do evangelista João. Então agora eu vou fazer uma perguntinha, só para a gente passar a continuar o nosso estudo. Onde é que nós devemos? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Como? Não foi isso que ela perguntou? A semana passada, como? Mulher, repete ele, o lugar é aí no seu coração. É isso que a gente vem lembrar na noite de hoje, meus amigos. O lugar é aí no nosso coração, no meu, no seu, de todos os filhos de Deus. Então, veja bem, Jesus, neste momento, como nós vimos, demonstra
desmonta todo o aparato da religião humana. E ele desconstrói uma realidade até então vivida, porque nós ainda vivemos essa realidade. Então, há um processo de desconstrução que nós precisamos estar atentos. Então, podemos ir nas nossas igrejas, podemos ir nos nossos templos, não tem problema, é necessário, faz parte da vida social. Mas é preciso que passemos a entender que o altar de Deus está dentro do nosso coração. Então, ele desempodera todo o aparato dessa religião humana, toda a estrutura religiosa. Há um só Deus, como está lá na Epístola a Timóteo, segundo Paulo, há um só Deus e um só mediador entre os homens. Então, quem é o intermediário entre Deus e os homens? Não é o clero, não é o pastor, não é o expositor espírita, não é ninguém, nenhuma autoridade, senão Jesus, o intermediário direto entre Deus e os homens. Agora, visando ainda a gente trazer alguns esclarecimentos, nós vamos nesse instante adentrar no Jesus no lar. Jesus chama mais a atenção. Vamos repetir, nós não cansamos de repetir, é muito bom. Chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Agora, vocês já pararam para pensar na importância da vivência dentro dos nossos lares? Já paramos para pensar na importância da vivência dentro do nosso lar? O Evangelho de Jesus do lar não é só em palavras, mas em ações. E Emmanuel, nesse livrinho, ele nos chama a atenção. Eu estou aqui com o livrinho, vou colocar aqui para vocês. Ele nos chama a atenção sobre essa questão do Evangelho no lar. Então ele diz, o lar como sendo o santuário onde se estenderá o seu reino. Então o reino de Deus vai se estender aqui, a partir da nossa casa. Não são de templos suntuosos lá fora. Vamos logo parar com esses equívocos, com essas fantasias que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos familiares vão ter que aprender fora e além de nós. Eles vão precisar aprender conosco também. E em primeiro lugar, nessa interação maravilhosa. Então, a importância dessa primeira escola de vida, onde os cristãos da nova era se restabelecerão, diz Emmanuel, e se fortalecerão na permuta fraterna. Olha, ele faz esse trabalho justamente nesse introito do Evangelho no lar. Nesse capítulozinho em que nós vamos começar a falar no capítulo 5 sobre o servo inconstante. Ora, é uma história e essa história é uma parábola. Nós vamos botar aqui algumas superposições para não ficar monótono, mas precisamos entender a importância de tal elucidação na noite de hoje. E é com grande alegria que eu trago para vocês mais esta mensagem. Então, a parábola do servo inconstante. Essa parábola do servo inconstante vem nos trazer raciocínios significativos e esclarecedores no caminho da nossa evolução. Vocês se lembram da parábola da evolução do filho pródigo? Mais ou menos por aí. Nós vamos evoluir, mas não pensem da evolução distante, longe desse momento. Vamos evoluir, crescer e progredir a partir do momento agora. Como estamos e onde estamos. Não vamos complicar. Ver como um objetivo longe, um dia chegará. Não, o momento é agora. Então aqui, porém, numa vivência pessoal, no trato com as situações vividas por todos nós, vamos ver um servo inconstante. Quem é este servo inconstante? Quem é este personagem? Ele pode ser entendido como aquele que serve, mas não com a constância desejada. Faço hoje, amanhã não faço, não sei se vou, e é todo conflitado. Não sabe o caminho a seguir. E aqui Ney Lúcio nos mostra que existem tendências inatas que todos nós trazemos
E é justamente baseado nessas tendências inatas que nós vamos elaborar e traçar o nosso projeto existencial. Então ele diz o seguinte, esse servo, diz Neo Lúcio, através da fala que ele coloca com Jesus, condiciona a sua ação renovadora e questiona normas e deveres na tarefa abraçada. É aquele que se coloca a serviço, mas não quer se submeter a regras. Serve apenas quando lhe é conveniente, onde, quando e como se apraz. Então nós vamos ver que no primeiro parágrafo, Jesus conta essa historinha para os apóstolos. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Ele queria subir, queria um lugar bom, agradável, gostoso, não é isso? Quando muitas pessoas dizem, mas foi para o céu, fulano foi para o céu, porque é isso que a gente pensa, não é? Que o céu está aí na hora que a gente quer. O céu é o que nós fazemos. O céu é aquilo que nós construímos. O céu é um estado de consciência. O céu é um estado de consciência. Então vamos ver como Neo Lúcio coloca Jesus nessa parábola. Então houve neste momento o encontro, o despertamento. Não é isso? O véu da ignorância foi afastado. É o que o mestre nos mostra nessa historinha. Nós recebemos a luz, o entendimento. Então, o que importa? Encontrar o entendimento e a clareza não é o bastante. Não é o suficiente. Mas vamos ver, continuando ainda a historinha. Pois é a partir deste entendimento, observe, no momento em que nós encontramos a luz, a claridade espiritual, a lucidez mental, que começa a nossa responsabilidade. E existem, é claro que existem, muitos de nós também, que preferimos seguir nas trevas da ignorância a abraçar a luz da responsabilidade, não é mesmo? Já é um itemzinho para a gente ficar pensando, não é? Então, o que fazer? O que fazer? A partir do caminho que se abre à nossa frente. Observaram que a historinha aqui é bem interessante, não é? O que fazer a partir do caminho que se abre à nossa frente, no momento em que nos tornamos lúcidos, esclarecidos? Então Jesus prossegue. Este homem encontrou a revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos. Então a gente se pergunta aqui, será que ele quer de fato se preparar para alcançar a angelitude? Que nós vamos perceber que a angelitude é aquele ápice da elevação espiritual, pelo menos como nós percebemos aqui na Terra, né? Os espíritos superiores, essa escala evolutiva. Os espíritos amigos nos esclarecem, é preciso, e aí Emmanuel diz, viu, que é muito importante, entender e nada a fazer não nos leva a lugar nenhum. Então nós não vamos nunca subir na escala evolutiva, sem nunca avançar na verticalidade. Ficamos só na horizontalidade. Olha o cuidado que nós precisamos ter. Então, seguindo, entendimento quer ação, entendimento requer movimento. E como nos afirma Emmanuel, decisão sem ação é mera intenção. É mera intenção. Ficou na intenção, não você não movimenta para lugar nenhum. Então, encontrar o caminho é o ponto de partida, não é isso? Visualizar o ponto de chegada. Isso aí nós já percebemos no nosso projeto existencial. Seria bom e é muito bom que os jovens repensem nessa proposta. Quantos jovens ainda não despertaram para o seu projeto existencial? Né? Eu tenho uma meta, eu quero seguir, né? Um marco referencial aonde eu quero chegar e de onde eu estou, que é o meu marco existencial, o meu momento, o que é que eu preciso fazer? Ação e movimento. Então, o mais importante é a trajetória.
Como? A forma como você e eu, nós fazemos o nosso caminhar. Este é o mais importante. Então, o que você, é muito bom que a gente se pergunte, o que você está se tornando, meu amigo, nesta trajetória que é cheia de oportunidades? Está aí parado, lamentando a vida, esperando que Deus faça cair do céu? Olha as oportunidades. Vamos mais adiante, porque nós vamos ver como é que essas oportunidades aparecem. Olha a altura. Olha a altura, a verticalidade. O processo ascensional é uma longa caminhada de serviço em várias encarnações. Não é só esse momentozinho aqui, não. Não é só este momento passageiro que é muito curto. É uma trajetória longa e cheia de oportunidades. Ninguém vem desamparado. Ninguém vem aqui para perder. Ninguém vem para ser um derrotado. Todas as condições nos são favorecidas, a fim de que tudo dê certo da melhor forma possível, segundo as nossas condições atuais. Então vamos adiante. Aí mais adiante na historinha, Jesus prossegue. Jesus prossegue dizendo: esse homem tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário, com vistas ao fim a que se propunha. Então observe que nós temos aqui 3 palavrinhas mágicas, 3 palavras-chave, né? Inspiração e aprimoramento. Vamos ver? Inspiração, primeiro a súplica, né? Você precisa pedir, solicitar, quer dizer, exercitar a sua vontade em querer, em buscar a ajuda necessária. E o que é que Deus nos manda? A inspiração. Olha que simplicidade. Nós estamos vendo aqui a evidência da oração, o poder da oração. Você diz, meu Deus me ajude a melhorar a minha vida. Isso aí já é suficiente. E nós vamos ver como é que esses canais aparecem na nossa vida. Então, nós estamos diante dessas palavrinhas, inspiração e aprimoramento. A inspiração divina para o aprimoramento necessário. Ele suplica ao Pai. Então, ele mesmo mobilizou essa inspiração. Perceberam? Olha o movimento interno. Olha a energética psíquica funcionando aí maravilhosamente, buscando essa inspiração divina. Então, o que é que ele ainda precisava? O que é que ele ainda precisava? Recebeu a inspiração, ele precisava agora aprimorar-se. Então, esta é a primeira lição que nós precisamos estar atentos e aprender. Será que nós estamos pedindo, suplicando a Pai? Olhe bem aqui para mim, viu? Eu não sou nenhuma sábia, mas já passei experiências o suficiente para compreender a importância de estar atento aos movimentos da vida. Então, será que nós estamos pedindo, suplicando ao Pai, mas estamos dispersos, olha bem, dispersos para receber e captar essa inspiração? Olha aqui, dispersão. Aí a gente não recebe e não capta a inspiração. Não se concentra, não tem foco. Quando você faz um pedido, uma oração, uma solicitação ao universo, seja o que for, chame como quiser, você precisa estar atento e aguardar as respostas. Mas onde é que Jesus nos ensina nessa historinha? Como é que nós vamos ver as respostas? Quem? Primeiro momento, antes da gente seguir com Jesus. Quem é que nós precisamos, quem é que precisamos nos tornar para ser aquilo que desejamos obter, alcançar?
quem nós queremos ser. Olha, parece uma historinha de criança, né? Mas a proposta é desafiadora. Quem você está querendo ser? É muito bom se perguntar. Eu me pergunto, todos nós nos perguntamos, eu acredito, uns mais, outros menos, mas vamos levar muito a sério. Nas meditações, orações meditativas, deixa um momentinho durante o dia. Então vamos ver, no terceiro parágrafo, Jesus continua. Diz o Senhor que ele foi enviado ao serviço, com vista ao aprimoramento necessário. Agora nós vamos ver como, aí agora é a caminhada. É o procedimento didático-pedagógico de interagir entre o meio e as pessoas. É isso? Olha que história interessante, minha gente. Este servo inconstante não sabe o que está perdendo. Vamos ver se ele consegue, não é isso? Então, prossegue a mensagem. E Jesus diz, por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino. Observe, amigos com orientação divina o conduziu. Então, ele foi levado. Já perceberam? Nós vamos ver aqui situações de cura em que Jesus coloca isso. Ele foi levado. E esse servo inconstante precisou ser levado. Ele não foi de modo próprio. Ele não foi. Ele foi levado por amigos e auxiliares que nós podemos aqui entender como os nossos pais, os nossos familiares amigos, né? As pessoas amigas das relações de trabalho, os nossos mentores espirituais, anjos guardiães e auxiliares divinos. Todos nos ajudando a fim de que a gente possa sair daqui com todas as condições necessárias à vitória do nosso projeto, que viemos aqui fazer, né? Dar conta do recado. Então diz ainda, pessoas, observe, nós já falamos isso aqui, pessoas são conexões. Então o candidato que demonstrava, continua lá a historinha, o candidato que demonstrava, por isso que eu estou devagar aqui, porque tem coisa importante, acentuada tendência pela escultura. Perceberam aqui? Ele veio, pediu ajuda, queria o céu, queria vencer, queria o progresso, queria tudo. Mas ele aqui, veja bem, demonstrava tendência pela escultura. O que é essa tendência? O que é que nós entendemos? Uma tendência inata. É uma tendência inata que todos nós trazemos, né? Pendor, vocação, aptidão também é chamado. Então nós vamos ver que este servo quer dizer servidor, não é escravo não, servidor. Este servo fora encaminhado para aprimorar aquilo que ele já sabia. Então ele vai ser trabalhando a cada encarnação. A cada momento de volta nós estamos aprimorando tendências inatas, valores antepassados. Aquilo que nós aprendemos e vimos fazer melhor. Não é só o que nós não aprendemos e precisamos fazer, mas aquilo que nós realizamos na área da medicina, na área da arte. Perceberam como tudo isso é muito sutil? Então a gente precisa perceber fora e se perceber dentro. Então essas tendências inatas são muito importantes. Então Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Então as criaturas são elos de ouro em nossas vidas. Aí nós já vimos que essas criaturas podem ser não só os nossos amigos. Vejam bem, não são nossos amigos. E a gente vai ver que a eficácia da prece, olha a eficácia da prece aqui, mostrando dados objetivos. Mas nós estamos, lembra-se, dispersos.
olha, dispersos e não percebemos o que está acontecendo de bom e de favorável em nossa vida. Então, Deus nos inspira através dos amigos, que são conexões com o divino. Conexões com o divino. Então, importante, precisamos ficar atentos, novamente, às palavrinhas, à inspiração, vamos lá, aos amigos que nos rodeiam e estas orientações que nos são disponibilizadas. Vamos ver? Então, o que aconteceu com esse servo? Porque, veja bem, aí nós vamos ver, por que Jesus escolheu esta palavra escultura? Vocês já pensaram? Esta palavra escultura, exige habilidades cuidadosas, precisão para transformar a matéria bruta em arte, dedicação, disciplina e perseverança para aprimorar. Perceberam quanto de bonito, de positivo está? Mas vamos passar rápido porque este servo, ele foi conduzido a colaborar com um antigo mestre em mármore valioso. Observe, trabalhar no mármore. Vamos ver. Ele demitiu-se, alegando rispidez do homem intratável. Que homem intratável? Se demitiu. A seguir, velho escultor de madeira abandonou também, alegando que ele era rígido e insuportável. Logo depois, ele foi levado a trabalhar em colunas de estilo grego. Observem que ele tinha uma tendência à escultura. Estava sendo levado. Olha aqui, olha as situações magnéticas. Olha as situações magnéticas, que beleza. Então, deixou declarando não lhe tolerar as exigências. Gente, exigência, esse negócio de cumprir horário, essa história de acordar cedo, é tudo muito certinho. Não, essas pessoas certinhas, né? Essas pessoas muito certinhas. E aí nós vamos ver como é difícil trabalhar. Então, nós vamos ver que ele, a seguir, diz a historinha. Foi encaminhado e entregou-se ao trabalho, sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Agora ele vai, porque houve uma entrega, não é? Ele entregou-se. Arcos festivos é interessante, é muito bonito. Mas e o que aconteceu, meu amigo? O que aconteceu, meus amigos, com este servo inconstante? Fugiu, simplesmente. Fugiu dos compromissos assumidos, afirmando ser o chefe, por demais violento e irritadíssimo. Mas a coisa foi complicando. Depois ele foi colocado sob orientação, olha a paciência de Deus e das oportunidades. Ele foi colocado sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas. Aí observe as projeções. O que é que ele disse? Que criatura desalmada e cruel. Aí você vê que a coisa complicou esse estado de vitimação. Quer me matar de trabalho? Não é? Imagine, explorador da força dos homens, da força física. E aí nós vamos ver que está havendo um trabalho de projeção. E aí ele se afastou por poucos dias sob o pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. Então, até que ponto chega o estado de fuga e vitimização? Perceberam como o assunto é delicado? Então, em cada material que ele passou, é o que nós também passamos, tem as suas particularidades. O mármore, a madeira, as colunas gregas, os arcos festivos, veja bem, então simbolizam diferentes aspectos de nossa vida, que devem ser observadas, cuidadas e melhoradas. Até aí, nós vamos seguir com ele. E ele não percebeu, meus amigos, a riqueza das oportunidades.
que estavam ao seu alcance. Vejam e passem. Chegamos ao ponto-chave, que é o núcleo de dificuldade desse servo. Todos nós temos esses núcleos de dificuldades. Ele não reclamou da natureza material. Ele não reclamou do material que estava trabalhando. Não reclamou do mármore, não reclamou da madeira, né? Não reclamou do material. Mas em cada pessoa ele encontrou diversos defeitos. Então ele reclamou de quem? Das pessoas. Da interação com as pessoas. O problema estava na sua relação interpessoal. Sem tomar consciência de que ele refletia o seu próprio ser. Projetava no outro suas próprias dificuldades. Viram aqui a outra face? Viram a outra face? É muito importante que a gente esteja atento. Viu a trave no olho? A trave no nosso olho e nós não conseguimos enxergar? Então, quando deciframos esse código divino, tudo em nós se aclara. Aí nós passamos a substituir a projeção pela introspecção. Esse é o direcionamento que o Cristo nos dá. Importe-se consigo mesmo. Vá para dentro. Olhe-se no espelho interior. Olha quantas oportunidades você está perdendo, meu amigo, meus amigos. Nós estamos perdendo. Essa consciência é o espelho divino a nos apontar caminhos, rotas e descobertas pessoais. Nós somos consciência. Então, o importante é lembrar que esse servo não reclamou do material. O que é que pessoas, observe que nesta relação nós vamos ver que pessoas, o material não reclama. A pedra, o mármore não fala, não pensa, não sente. Mas as pessoas pensam. As pessoas falam. E estas pessoas sentem, e sentimento é frequência vibratória. Vou repetir, sentimento é frequência vibratória. Observe, e essa frequência vibratória que nos impulsiona, olha aí, que nos impulsiona, como o Dr. Dias da Cruz falou em momentos passados aí num videozinho, que é que o Dr. Dias da Cruz chama a atenção. A luz, ela é solta, ela é leve. A matéria é pesada, é densa. E veja bem, se nós pensamos pesado, denso, que é a trave no olho, que é a treva, a sombra que está em nós, nós não vamos enxergar mais além. Nós não vamos chegar no caminho lindo que se descortina para todos nós. Então, na natureza não é o material que importa, e sim as relações, as pessoas. É nesta relação, ou seja, no atrito das nossas relações, que nós nos esculpimos em obra virtuosa. Observemos mais ainda que esse diálogo de Jesus e o sumo sacerdote, que Jesus falava quando ele disse, Galileu, o que fazes na cidade? Ele disse, eu vim fundar o reino de Deus, o reino do céu no coração dos homens. Olha, e aí Aná questionou irônico, pretendes realizar uma obra divina e viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Olha aqui a ironia, olha aqui. Mas o Cristo permanece firme. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior da boa vontade. Então aqui nós retornamos ao mármore valioso do início da nossa história. Qual é o mármore valioso que Jesus diz? O sentimento. O sentimento. Então, este homem teve dificuldade para esculpir o mármore mais valioso que era o seu sentimento. Então, como nenhum dos seus mestres na arte, ele teve um olhar de aprendiz. Então, de forma simbólica, Jesus trouxe a escultura, sinalizando que ele precisava esculpir-se.
Lá, vamos aparando as arestas, O aprimoramento moral por meio do trabalho que efetiva o progresso humano e na relação com o outro. Então é que nós precisamos, tanto quanto o servo inconstante, trabalhar a obediência, a aceitação, a tolerância. E Jesus finaliza dizendo: era impossível incorporar as energias à experiência terrestre. Prestem bem atenção, vou deixar aí para que vocês possam ler. Aqueles que se interessarem. Era impossível, diz Jesus na historinha, que este homem pudesse incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição. Lembrando aqui ainda que as experiências de cada um de nós estão na relação direta da nossa necessidade evolutiva. E as encarnações sucessivas vão proporcionar esse aprendizado, essa evolução na medida em que colocamos as experiências já vividas em favor da nossa reforma íntima. E o que aconteceu, servo inconstante, a morte veio buscá-lo. Ele chegou, o anjo, que são os ceifadores, vocês vão entender melhor que são ceifadores na parábola do joio e o trigo. Eu não vou aqui colocar, viu? Isso já foi colocado. Esses ceifadores vieram buscar o resultado. E Jesus finaliza concluindo. O mensageiro pergunta: amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não julgar. Se fugistes a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos na direção, como poderás entender o ministério celestial? Se fugiram nas pequenas coisas pequenas, rasas, como entender a evolução, as hostes celestiais? Como nós podemos entender? Então, o trabalhador inconstante termina assim Jesus. Passou as consequências de sua queda em pesar. Nós vamos aqui terminar, meus amigos, finalizando com um pensamentozinho de Emmanuel, que está lá no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 4, o trabalho. Emmanuel vai dizer: o problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Quando te sentires cansado, lembra de que Jesus está trabalhando. E diz lá os evangelhos que Jesus nos ensina: meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. O trabalho como lei da vida, da prosperidade e do progresso humano. Muita paz para todos vocês. Nós vamos passar agora para o nosso momento, a nossa prece de irradiação. Eu vou orientando e vocês vão se tornando receptivos. Vamos trabalhar mentalmente também, vamos orar pelas pessoas, não é isso? Vamos orar. Ainda é o mínimo que nós podemos ofertar. Que Deus nos ampare. Gratidão, meus amigos. Gratidão a todos vocês. Se gostou da historinha, não só vá lá no livrinho, mas dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Nós lhe agradecemos muito. Momento de oração e irradiação. Sente-se confortavelmente, feche os olhos. Tranquilize-se. Sinta as vibrações amorosas de Nossa Mãe Maria Santíssima, neste momento, chegando ao seu lar. Visualize um céu azul estrelado. Sinta essa luz descendo
através do teto, penetrando pelas paredes, percorrendo todo o ambiente e aposentos da sua casa. Tudo é paz, tudo é paz, paz. Fixe agora a sua atenção na cor do azul, azul do céu estrelado. Visualize essa luz inundando todo o seu corpo. Irradia do seu coração, irradia das suas mãos. Você agora vai dirigir esse foco de luz amorosa, pacificadora, na direção das pessoas que você deseja ajudar. Pense em cada pessoa que você deseja ajudar. Agradeça. Vamos envolver nesse instante os doentes nos leitos dos hospitais. Envie sua luz para os presídios. E deixe que esta luz continue irradiando. Até fundir-se no espaço infinito. Pense em nossa pátria, o Brasil. Tudo é paz, tudo é harmonia. Retorne tranquilamente ao ambiente do seu lar e agradeça a fonte divina do poder por mais este momento de luz. Gratidão, paz e bênçãos de luz em seu lar.